Graça e paz, amados. Todo discípulo de Jesus Cristo é um cristão. Na Bíblia, na versão RA, encontramos 3 vezes a palavra cristão. Um discípulo é um seguidor de Cristo, logo ele é um cristão. Alguém que imita verdadeiramente a Cristo, onde as pessoas identificam com grande facilidade os ensinos de Jesus em sua vida. Inicialmente, o texto é Atos, capítulo 11, versículo 26. É quando os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Vamos fazer nossa leitura. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O evangelho se espalhou com a perseguição da igreja após a morte de Estevão. E a igreja, ela começa a crescer. Os discípulos, os apóstolos em Jerusalém, começam a ouvir notícias excelentes a respeito do crescimento do evangelho em Antioquia. O que eles fazem? Enviam a Barnabé, homem bom e cheio do Espírito Santo. Barnabé vai até esta cidade e logo em seguida ele vai em busca de Saulo, de Paulo de Tarso. Quando chegam e começam a ensinar, uma multidão numerosa se converte ao Senhor naquela cidade. E aquela igreja, ela é fortalecida. Logo em seguida, os cidadãos daquela cidade começam a perceber como o cristianismo é vivido de forma espetacular, que glorifica o seu Senhor, o seu Mestre, Jesus Cristo. Leia comigo novamente o versículo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Durante um ano, o apóstolo Paulo e Barnabé ensinaram o evangelho com ousadia, coragem. Qual o resultado? Multidão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Se pregarmos o evangelho genuíno, o que iremos produzir? Discípulos. Discípulos de quem? De Jesus Cristo. Iremos produzir, meus amados irmãos, cristãos, aqueles que seguem o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Vamos pedir a Deus força e graça para pregarmos o evangelho genuíno que trata a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tenha um excelente dia.